Trabalho de conclusão de curso. Análise de técnicas de perícia forense computacional na verificação e validação de imagens digitais. Esse trabalho teve por integrantes, esse TCC, Juliana Miranda Pereira, Marcos Jesus Daniel, Rivadavel Fernandes Vieira. Nossa orientadora, Sheila Caterine Venero Ferro. Nós tivemos como motivação, sim, a motivação nossa, ela veio diretamente pela necessidade que vemos hoje de esclarecer muitas fake news. Hoje, como percebemos, a fake news faz parte do cotidiano nosso. Nós temos que entender o que é a verdade e a falsidade. E, infelizmente, o uso de manipulação de imagens causam essas fake news. Causam também meias-verdades. Nós iremos analisar agora, conforme o vídeo 1 apresenta, o slide 1, uma fake news causada por uma imagem. Aqui nós temos, note, a imagem de Hosni Mubarak, que é o presidente do Egito. A foto acima, ele está no fundo. Mas imagine que o jornal local manipulou a foto, colocou ele à frente dos líderes, para transmitir a ideia de uma falsa liderança. Também temos o exemplo da revista Time, no caso do O.J. Simpson. Foi manipulada a cor, como vocês podem ver aqui, ó. Essa cor foi manipulada para trazer a ideia de que a pessoa era culpada, escurecendo, mudando. Então, a manipulação de imagens faz com que um fato possa ser transmitido de uma maneira errada. Nesse quesito, também podemos destacar que existe, conforme a figura 3 que iremos apresentar agora, ela mostra uma radiografia. Sim, essa radiografia foi manipulada. Ela foi manipulada para se dar a ideia de que a pessoa tinha uma artrite reumatoide. Isso, infelizmente, é uma prática que é comum. Isso é muito usado para se obter algum benefício do governo. Abaixo, nós temos a próxima imagem, mostra um pulmão com um tumor, um câncer, e esse mesmo pulmão limpo. Essa manipulação de imagens também é usada, infelizmente, nos meios da medicina, né? Da medicina voltada à perícia, para que possa ter algum benefício do Estado. A próxima imagem, ela também é muito chocante. Nós vemos um crânio com uma bala, com uma evidência dentro dele. E por um processo de cópia e cola, a pessoa pôde realmente remover essa bala. Então, conforme nós percebemos, a motivação para se ter essa pesquisa no campo da perícia computacional é muito, muito importante para nós conseguirmos a verdade. O próximo slide mostra um exemplo muito comum, que é usado, inclusive, para se abordar a necessidade da perícia. Esse indivíduo é o Christopher Pawnee. Ele é um canadense, ele era um capelão e um professor de inglês. Ele abusava de crianças no Vietnã e no Camboja. E ele foi procurado muitas e muitas vezes pela polícia. Ele continuava seu processo de abuso por conversar com as crianças usando essa primeira imagem, que usa o efeito redemoinho. A polícia da Alemanha conseguiu reverter isso. Nós estamos falando em 2007. Na época era uma tecnologia muito avançada. Hoje, a reversão é muito mais fácil. O que permitiu que se identificasse o pedófilo e fosse preso em 2007. O que nós queremos sempre mostrar é que nós temos um objetivo geral, né? Vendo esse problema, nós temos como objetivo sempre usarmos a estrutura do nosso conhecimento para ampliar os nossos horizontes. Nesse conceito, o que nós temos
com os objetivos gerais, fazer uma análise técnica de perícia em imagens digitais. Também nós especificamos esse objetivo. Sim, especificamos de que maneira? Nós primeiro começamos a entender o conceito básico da computação forense, depois passamos para entender o conceito básico em perícia de manipulação digital, e depois nós fizemos realizamos um mapeamento sistemático. E isso fez com que a gente pudesse ver o estado da arte, das técnicas que temos na detecção de imagens. Isso é um ponto muito importante, por quê? Porque nós conseguimos, por meio dessa análise, a gente começou a crescer e temos o entendimento disso. O que nós podemos dizer como nossa fundamentação teórica, né? Nós, de uma maneira plena, começamos a usar a ideia de que a perícia deve ser guardada a informação que foi pega para a perícia, seja ele um HD, seja ele uma imagem. Como estamos trabalhando com imagem, existe uma metodologia. Então, o que é feito? Primeiro, quando nós temos um HD, nós usamos primeiro um processo de limpeza do disco. Isso é feito com um aplicativo Kine. Esse próximo vídeo vai mostrar o aplicativo e a página dele. A página é kinelive.net. E esse aplicativo é gratuito. Depois de ter feito essa limpeza do disco, quando é um HD, nós usamos esse próprio Kine para clonar o disco. Em sequência, nós efetuamos a perícia no HD clonado e, com certeza, tiramos ali tudo que é necessário sem alterar o HD original. Agora, e quando é um arquivo de imagem, né? Aí sim, nós usamos a cópia do arquivo, e colamos esse arquivo em outro. Fazemos um novo arquivo. Essa cópia tem que ser exata. Para se manter a certeza de que tanto o HD foi clonado exatamente, como a cópia dos dados foram feitos de maneira exata, nós usamos um outro aplicativo. Esse aplicativo chama HXD. Esse aplicativo ele permite que nós consigamos fazer a leitura binária desse disco, entendemos a leitura binária, e aí nós vimos a quantidade binária de dados. E logo, aqui, inclusive, tem um slide mostrando o HXD, né? Essa é a página dele, mh-nexus.de. Lá a gente pode baixar esse aplicativo. E, na sequência, nós usamos um aplicativo chamado RESTCalc. Esse aplicativo, chamado RESTCalc, nos permite fazer, então, o cálculo hash do arquivo. O que quer dizer isso? Esse aplicativo calcula o arquivo original, faz um número binário, pega o arquivo cópia, e essa cópia tem que ser exata quando se bate o mesmo número binário. O mesmo também se aplica em HD. É interessante que esse arquivo também pode ser baixado, como você pode ver aqui, o Slavasoft. Lá temos esse aplicativo gratuito, nós podemos usá-lo de uma maneira mais plena. Então, isso habilitou, esse conhecimento básico, nos habilitou a fazer um levantamento sistemático do que nós queríamos fazer. Aí, como funciona esse levantamento sistemático? Nós temos aqui um gráfico, né? Conforme podem ver aqui, ó. Então, esse levantamento sistemático, ele foi elaborado em cima dessa lógica estabelecida nesse gráfico. Nesse gráfico, primeiro, mostra os locais onde procuramos. Google Acadêmico, Biblioteca Central da Universidade de Brasília, Biblioteca USP e o repositório da Universidade Federal de São Carlos. O que é interessante, como nós elaboramos essa pesquisa? Primeiro, nós usamos uma estratégia de busca. O que é importante, nessa estratégia de busca, nós estabelecemos essa estratégia de busca, essa string de busca. E ela está aqui, nesse slide que eu quero apresentar para vocês. A estratégia é detecção, manipulação
ande forense, ande criminal, ande imagem. Depois de fazermos esse levantamento bibliográfico, nós chegamos a um patamar, como vocês podem ver novamente aqui nesse slide, de 15 arquivos selecionados. Esses são os 15 arquivos selecionados, conforme esse slide apresenta. Fizemos a leitura consistente desses 15 artigos, inclusive muito bons, eles todos estão na nossa bibliografia. E aí conseguimos ver, primeiro, uma técnica que nós podemos ver nos artigos, bem delineados, é a técnica da detecção de mesclagem em imagem unitária. Esse arquivo foi bem descrito pelo livro Tratado da Computação Forense, que está, inclusive, no nossa bibliografia. Depois, detecção de mesclagem em imagem composta. Bom, a mesclagem numa imagem unitária quer dizer que eu peguei a imagem, essa mesma imagem, e manipulei ela. Então, eu mesclei ela. Eu pude tirar algum componente, colocar o outro componente, mexer na estrutura. Isso não é errado. Mas quando a pessoa usa essa manipulação e tenta promover, por exemplo, uma calúnia, isso já se torna um crime. Por isso é importantíssimo usarmos a perícia para detectar esse caso. A detecção de imagens, de mesclagem de imagem composta, ou seja, pega-se duas imagens do mesmo local e subscreve, copia, cola, faz um arranjo de mesclar, principalmente a mesclagem. O próximo método que descobrimos, inclusive muito bem delineado, na mesma literatura que podemos abordar claramente, que é o livro Tratado da Ciência Forense, é o método copia e cola. Você pode colocar imagens sobrepostas. Inclusive, isso é muito usado na radiologia, na adulteração de imagens radiológicas, né? Então, esse método tende a usar uma imagem boa e sobrepor sobre a outra e fazer uma radiografia provando ou ocultando algum fato. O processo de matriz de fonte e cor. Esse processo foi muito bem destacado pelo um artigo bem elaborado por Lucas Cunha, em 2017, temos também na nossa bibliografia, apresentando a matriz de cor. Ou seja, nós temos lá, como bem elaborado, a matriz de cor, né? Essa matriz composta aí. O que nós podemos destacar? O processo da matriz de cor, ela é muito fácil de se identificar. Nós iremos elaborar agora, abaixo, a sequência de como surge essa matriz. E também o processo de bloco de grade de artefato. Então, esse é um processo que é uma grade que é feita pela própria captura da imagem. Por isso, vamos agora descrever como é formada a imagem digital, né? Como pode ver nesse slide, nós temos aqui a imagem digital de como ela é formada pelos dispositivos de captura. Um dispositivo de captura muito comum são câmeras digitais. Ela é formada, conforme podemos ver nessa imagem, primeiro as câmeras, né? Depois aqui no meio, no ponto 14, 13, é o diafragma, que permite a abertura da imagem, da captura da imagem analógica do ambiente externo. Essa imagem bate no espelho, ao mesmo tempo vem aqui no fundo, onde está o número 5, aqui é o sensor. Nós iremos elaborar ele. E nesse sensor que ocorre a mágica, né? Que faz a tradução da imagem analógica do mundo externo para uma matriz, que nós iremos pôr agora no próximo slide, né? Note, nesse sensor ocorre esse aspecto, conforme elaborado nesse slide aqui. Note, as imagens são formadas conforme o sensor da máquina, a qualidade desse sensor. Ou seja, essa primeira pastilha é o que é um sensor. Ele reage à luz com voltagem 1, voltagem 2, voltagem 3. Uma é a intensidade, uma é a cor e outra é a profundidade dessa cor. Isso é armazenado nessa matriz. Essa matriz é a matriz de Weber, muito bem estudada, e é essa matriz que é a base de todas as fotos. Isso proporciona, então, essa visão que nós tivemos anteriormente da própria perícia digital. Com certeza, nós tivemos um ponto importantíssimo. Durante todo o nosso levantamento bibliográfico, nós levantamos 3 questões, tá? Essas questões, elas são bem explanadas aqui. Eu vou apresentar para vocês ela aqui nesse slide. Essas questões, elas são formas
de podermos entender e fazermos o máximo proveito de todos esses 15 artigos. Né? Então, nós, como grupos, fizemos a leitura desses 15 artigos e aqui nós respondemos as perguntas. Primeiro, quais são os contextos em que a perícia em imagens digitais é usada? Segunda pergunta, quais as técnicas de perícia forense usadas? Terceira pergunta, quais são as técnicas de perícia forense para a detecção de imagens mais eficientes? Então, isso é muito importante, porque fez com que a gente acabou como que ter uma resposta desses arquivos. A resposta da questão 1. A falsificação de imagens tem sido presente em diversos meios, jornalismo, política, marketing. Nós, inclusive, temos um artigo do Silva e A. Rocha, em 2011. Essa é a resposta da pergunta 1. Pergunta 2. Quais as técnicas de perícia forense usadas? Nos estudos de Ferreira, 2020, apresenta-se a técnica de estenografia, que significa escrita oculta. Consiste em uma técnica de esconder uma imagem dentro da outra, de maneira cifrada. Pode ser utilizada em arquivos de áudio, vídeo e mais. Segundo Goldweber e Pereira, existem técnicas passivas a ser utilizadas nas investigações forenses, que não necessitam de assinaturas digitais. Elas são descritas em 5 categorias. Primeiro, a análise de pixels, que detecta anomalias na estatística produzida por componentes básicos da imagem dentro da categoria. Nessa categoria, clonagem, rearranjo, combinação e estatística. Segundo, formato que utiliza correlações estatísticas introduzidas por um esquema específico de compressão com perdas. Terceiro, método de câmera que explora as características exclusivas produzidas por lentes e sensores pós-captura. Quarto, características físicas que analisa anomalias em interações tridimensionais de objetos de luz incidente da câmera. 5. Geometria de componente das imagens, que trabalha nas medidas dos objetos e a sua relevância, principalmente a câmera. A pergunta é a seguinte: quais são as técnicas de perícia forense para a detecção de imagens mais eficientes? Segundo Goldani, Weber e Pereira, em 2009, a análise estatística de pixels é uma técnica mais promissora, que vem ganhando força no processo de identificação de fraude, pois detecta anomalias produzidas por componentes básicos da imagem, por manipulação de registros digitais. E também, segundo eles, qualquer manipulação de imagem cria um padrão específico que pode identificar de maneira muito clara que aquela imagem sofreu uma mudança, né? Isso faz com que a gente possa cada vez mais, entendendo, devido ao estudo que temos da câmera, estudarmos a borda, inclusive, das imagens. E isso nós vimos, inclusive, no artigo de E.A. Rocha, né? Considerações finais. É óbvio que todos nós, cada vez, estamos mais dependentes da tecnologia. Sem sombra de dúvida, os criminosos também usufruem desse ambiente. E pessoas mal intencionadas usam essa tecnologia para cometer crimes, fazer desvio mesmo de objetivo. Nós temos que conhecer essas técnicas, que são realmente um campo amplo e está sempre sendo estudado, para que possamos, que segundo, inclusive, Ferreira, 2020, e Campos, 2019, que são 2 artigos bem elaborados que estão na nossa bibliografia, apresenta uma metodologia diferenciada, pois estuda uma utilização do malware, que muitas vezes é tido como alvo de investigação, como um método eficaz na obtenção de informações no processo penal, onde todas essas técnicas são usadas. Concluímos que, então, desse modo, a perícia computacional vem ganhando cada vez mais força, e isso é impulsionado por um mercado que cria cada vez softwares mais sofisticados para detecção de imagens digitais, detecção de manipulação de imagens digitais. Muito bem, agradecemos principalmente a Univesp, que nos cedeu toda essa estrutura que tivemos durante esse tempo, a todo o corpo docente da Univesp, ao corpo técnico, que promoveu uma qualidade muito boa de ensino. Agradecemos a Deus de estarmos vivos e podemos usufruir dessa faculdade de excelência. E nesse momento,
Queremos também mostrar que tudo isso é possível porque nós buscamos toda uma referência bibliográfica. Ela está aqui, nesse slide, bem elaborado, como vocês podem ver, é um slide que mostra várias referências bibliográficas. E desde já, agradecemos a você por ter realmente nos prestigiado com a sua atenção e nossa grandiosa gratidão a todos.